Continuando então com as novidades do HumeKit Show versão 2020, vamos falar agora dos wizards. Então, como a gente teve a alteração dos parâmetros aí de 16 bits, o wizard core também teve um ajuste aí e tem suporte agora aos parâmetros 16 bits no parâmetro core 1. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem 2 vídeos, eu aconselho assistir porque tem bastante coisa importante ali, muitas informações legais e vai ser bem útil. Então, foi adicionado um campo alternar no pan e tilt por efeito. Antes ele fazia só de 1 em 1, agora então ele faz, eu consigo informar quantos aparelhos eu quero que façam o efeito. Deixa eu fazer aqui rapidinho, vamos pegar os movings no fundo. Tá ali. Vou adicionar um pouquinho de fumaça para ficar mais claro aí. E agora vamos pegar aqui um efeito. Então aqui ó, ele está subindo e descendo. E antes a gente tinha a opção alternar. Quando eu ligo o alternar, então uma parte sobe, outra desce. Assim era até a versão 5.6. E agora eu consigo fazer, por exemplo, de 2 em 2. Ou de 3 em 3. Então isso era uma coisa que a gente não tinha na versão anterior. Então tem esse campinho aqui, alternar, que permite fazer essa mudança aí com mais movings de uma vez, por exemplo. Isso aqui, claro, vale para os outros efeitos também, né? Se eu fosse fazer agora um efeito assim, então também vai funcionar. Deixa eu só fazer com 2. Com 2 de repente não fica tão legal nesse caso, mas assim era na versão 5.6 e agora eu vou fazer com os 3. E é isso aí. O que mais a gente tem aqui? O wizard foi ajustado com os outros parâmetros de 16 bits, então vários outros parâmetros que a gente tinha aqui, por exemplo o dimmer ele também pode ser agora 16 bits, então também teve um ajuste no wizard. O que acontece aqui é o seguinte, quando eu informo um valor aqui, por exemplo, estou informando 255 e o aparelho ele tem canal dimmer normal e o canal fino, ele pega o 255 e joga para os dois canais, certo? Então nesse momento não dá para ver muita vantagem em fazer os 16 bits, mas quando eu tenho um fade in, fade out, um efeito, aí sim, aí ele vai calcular os valores intermediários em 16 bits. Certo? Então por isso que aqui continua marcando 255, mas quando eu boto 255, que seria o máximo, ele está atribuindo esse valor para os dois canais. Ou se eu botar 100, aí vai 100 nos dois canais. Isso aqui, wizards trabalham por valor de parâmetro e por valor fixo. Isso aqui talvez foi uma das maiores novidades que a gente tem. Por quê? Porque isso permite que eu monte os meus aparelhos. Se eu já fizer eles certinho, eu consigo simplesmente ir lá e trocar por outro aparelho DMX sem fazer basicamente nenhuma configuração. Um exemplo disso é o Strobo, o canal Strobo. Eu posso criar, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vou pegar aqui o meu Moving 1. E aqui na aba Strobo, a gente inclusive já mandou pronto. Então eu tenho um valor do aparelho aberto, né? O shutter no caso ele vai estar aberto, o shutter do Strobo. Eu tenho slow, mid, fast, tenho várias configurações. Então quando eu crio um aparelho, o legal é preencher essa tabela. E quando eu vou fazer a programação, ao invés de eu chamar por valor, no caso aqui o Strobo, eu vou definir ele por parâmetro. Eu boto open. E aí esse meu wizard, tanto faz se um aparelho, se o open for 255, no outro aparelho o DMX for 100, no outro aparelho o DMX for 160. Ele vai pegar o open de todos os 3 modelos diferentes e vai colocar certinho. O mesmo acontece com velocidade, então não importa se eu tenho aparelhos diferentes ou até se eu tenho que substituir esses aparelhos. Se eu fizer por a programação dos wizards por parâmetro, como está aqui, vai ficar bem legal. E aí a única coisa que precisa cuidar é no momento de criar
personalidade do aparelho, para ficar bem certinho quando for criar. Então agora, ó, vou deixar aqui em Open e está feito. Então agora, se eu tivesse um outro equipamento, isso acontece muito com os LEDs também. Por exemplo, o canal Open, o canal de estrobo Open nos LEDs geralmente é 0. E nos Movings é o máximo, 255. Então a pessoa chega aqui, clica lá no Open e aí o LED começa a piscar e o Moving está aberto. E com isso aí, se você fizer a programação usando os valores de parâmetros, não vai ter mais esse tipo de problema. Aqui tem uma coisa muito legal também, que se essa aqui foi uma alteração muito importante, essa aqui tem o mesmo significado. E eu vou fazer o seguinte aqui, para a gente exemplificar bem. Vou zerar isso aqui, eu vou criar um grupo com esses 3 movings aqui. Adicionar um novo grupo, vou chamar de moving. E agora aqui no F5, podia fazer em qualquer lugar, eu vou criar um wizard de quê? De dimmer, 100%, strobo, 100%, vamos colocar uma cor aí, um amarelo. E aí quando eu venho aqui em grupos de aparelhos, eu vou colocar não num grupo de wizard, mas sim num grupo dos movings. Quando eu ligar esse F5, os 3 acionaram. Se eu fizer isso aqui, ó, vou colocar aqui o 5 agora e vou atualizar esse grupo, os 5 fazem parte disso aqui agora. Então tá por grupo, então eu posso fazer as programações pelo grupo de wizard, como já sempre foi, e agora tem essa possibilidade de fazer por grupos, que eu crio na hora. Esse grupo agora é só esses dois aparelhos aqui. Então isso aqui também agiliza muito essa ideia de usar esses grupos. E agora vou mostrar talvez é a maior novidade também. Na verdade, esses 3 itens aqui, junto ali com o fade, prioridade por função extra e tal, para mim foram as coisas mais importantes nessa versão. E também, de certa forma, foi o que mais deu trabalho para fazer. Mas usando isso aqui agora, muda bastante coisa da ideia do software mesmo. Então, como eu tinha aqui um F5, uma função extra, agora a gente tem, e eu vim aqui e configurei, demora um pouco, tem um jeito bem mais fácil de a gente fazer, que é o Wizard Constructor. Então ele aqui, desse lado da tela, deixa eu encaixar melhor aqui, diminuir um pouco os parâmetros. Primeiro, aqui a gente tem os parâmetros, eles estão divididos por categoria, né? E se eu clico aqui, também vai atualizar aqui no Wizard Constructor. Essa é a primeira coisa importante aí que a gente teve. E o Wizard Constructor ele funciona assim, ó. Eu quero esses movings aqui, eu quero strobo, dimmer e um verdinho. Não, eu quero só nesse e nesse. Então eu consigo fazer por aparelho, por grupo. No caso eu cliquei no grupo aqui, aquele grupo que eu tinha antes aqui dentro do F5, ou por grupo de wizard. Então eu consigo, aqui eu quero o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3. Então eu selecionei esses 3 aqui, não é para ser verde, é para ser azul. Mas o 2 aqui não, eu quero fazer o 1 e o 3. Aí o que eu faço aqui? Se eu quiser cancelar isso aqui, eu clico no W cancelar aqui, cancel, ou eu vou aplicar. Quando eu aplico, ele zera. Pode ver que desmarcou tudo. E agora eu tenho a possibilidade de criar um novo. Então, por exemplo, eu quero um strobo, um dimmer, e aqui eu quero fazer verde. E aqui embaixo tem a parte mais importante talvez, é o que está selecionado. Selecionei um grupo de wizards, selecionei um grupo, ou eu selecionei um aparelho. 6 aparelhos aqui nesse exemplo. Então, basicamente, conforme eu vou selecionando, ele já vai entendendo o que eu estou fazendo aqui, e aí ele já vai aplicando o wizard em cima disso.
ficou muito fácil, muito legal de criar umas cenas com isso aqui. Vou pegar, por exemplo, esses LEDs aqui do meio, aqui eu não preciso do estrobo. Então, eu cliquei no F, então eu posso configurar, mas eu queria ter clicado no Off aqui. Então eu desliguei o estrobo. E aqui eu posso, na verdade são os wizards que a gente já tinha, né? E aí, de novo, quero aplicar, vou salvar aqui, vou gravar nesse W Apply. E isso aqui vem aonde? Isso cria funções extras dentro da minha cena. Então aqui eu tenho a minha primeira função extra com wizard de cor, que era o azul. E aqui eu tenho a minha segunda que está fazendo esse fade aí nos LEDs. E aqui o legal é o seguinte, ó, grupos de aparelhos, ele marca aqui, ó, aqui eu estou fazendo por aparelho. E esse aqui tinha sido por grupo de wizard, se eu não me falha a memória. Ó, ele fez por grupo de wizard. Então o próprio HomeKit ele já identificou o que você selecionou na hora e já encontrou uma forma legal de fazer essa função extra. E aí agora tá fácil, é só salvar essa cena aqui. Função extra, por exemplo, aí tá gravado a cena que eu tinha aqui no H. E o mais legal disso aqui ainda, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou criar uma janela personalizada. Vou adicionar um botão aqui. Então olha só, vou criar tenho esses LEDs aqui novo. Estou com eles aqui vermelhos, certo? Posso fazer o seguinte, posso clicar aqui no WF e aí vai piscar aonde eu poderia colocar porque isso aqui na verdade, pessoal, a gente está editando uma função extra com esse Wizard Constructor, então eu vou jogar aqui dentro. Cliquei nesse botão, vou deixar vermelho aqui e agora desliguei aqui no J, quando eu clicar aqui, ó, aquela função extra que eu criei aqui no Wizard Constructor está aqui dentro. Posso fazer mais ainda. Vou botar mais um botão aqui. Vou fazer um outro aqui, dimmer, blue, só com esses dois LEDs aqui no meio. Que seria, não, vamos fazer um branco aí para acender mais forte. E aí assim eu posso pegar esse WF aqui e arrastar para onde eu quero, para dentro desse botão aqui. Vou colocar ali músicos, só como exemplo. Então agora eu estou com um botão, desliguei aqui a cena, né? Eu estou selecionando uma cena vazia. Eu tenho um botão agora que já está com os músicos aqui dentro. O que tem aqui dentro? Foi criado uma função extra no LED 14 e 15. Então assim, ó, isso aqui para mim foi uma das maiores melhorias. Já era uma coisa que internamente era discutida bastante, mas eu não tinha a ideia de como fazer. Eu acredito que o Gabriel e o Caio conversaram ali, me deram essa ideia aí para fazer e ficou muito, muito legal. E uma outra coisa que foi colocada e só tem daí dentro do Wizard Constructor é um wizard de macros que eu conseguiria então criar aqui. Então, na verdade, eu teria que ter algumas macros definidas dentro dos aparelhos. Então, eu crio aqui uma macro, por exemplo, vou fazer rapidinho aqui no Moving, deixa eu ver o canal 1, o canal dimmer é o canal 8, então a macro ligada aqui, canal 8 é 255 e o meio dimmer. Aqui vocês podem fazer como vocês preferirem, tudo bem, pessoal? Esqueci de adicionar aqui no anterior. 255 adicionar. Então eu tenho esses dois aqui e agora quando eu for lá quiser fazer vou selecionar os movings. Acho que talvez não dê tão certo que eu tenho que selecionar outros canais, mas basicamente assim, ó, clico aqui, eu quero fazer ligado e meio ligado, então ele fica aqui alternando, funcionou ali, ó, deu certo. Então os aparelhos que tiverem determinada macro você pode aplicar um wizard em cima deles, inclusive com vários canais diferentes, né?
Bom, o Wizard Constructor pode ser utilizado nos skills F1, F12, arrastar e soltar com o botão W e F, eu já mostrei aqui para vocês como faz, né? Os efeitos da matriz, então isso aqui foi uma alteração grande, que eu já vou mostrar agora, apesar dela ter bastante relação com o gerador de LED. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui vou jogar um efeito plasma aqui, com verde, diminuir um pouquinho. Aí agora eu consigo fazer o seguinte, aqui nos Wizards, isso vale tanto para esse Wizard como para o Wizard Constructor. Eu quero um Wizard, deixa eu pegar os LEDs aqui. Eu quero um Wizard que o dimmer esteja em 100% e o efeito aqui vai ser um de matriz, ok? Aí o que a gente fazia aqui? A gente vinha aqui, editar efeito na matriz e colocava alguma coisa, né? Por exemplo, assim, aqui ó, já dá pra ver, né? Já tá acontecendo alguma coisa. Só que agora eu consigo usar efeito do LED Gen. Então o que acontece? Está vindo o efeito daqui, está passando para cá. Na versão 5.6 a gente tinha um botãozinho aqui, LWiz. Esse botão ele foi removido. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar desse jeito agora. E qual é a vantagem de ter removido esse botão de lá? É que eu posso aplicar um Wizard de matriz em qualquer canal. Então eu quero, sei lá, eu tenho esse movimento aqui, aqui não faz nem muito sentido porque eu estou com os LEDs, mas poderia criar, por exemplo, dentro do Prisma, poderia criar poderia vincular com o Gobo, poderia fazer uma série de coisas usando isso aqui. E aqui, então, ó, por exemplo, eu vou acelerar aqui, então já dá para ver aqui no... E o legal é que assim, eu consigo fazer isso aqui, mas eu só quero fazer em 2 LEDs, por exemplo. Então, de novo, essa ideia do Wizard Constructor ali, ou eu quero só os LEDs aqui de trás. E aí eu salvo a cena e, claro, agora se eu colocar outra coisa aqui, vamos botar um outro efeito aqui, então vai estar sempre vinculado e eu estou copiando de lá os efeitos, né? Vamos então aqui para as outras novidades. Indicador de qual wizard está ativo. Bom, isso aqui parece até uma coisa que já devia ter, mas não tinha na versão antiga. E aí se eu quero saber o que está ativo, eu consigo ver por esse botão EF. Ele fica marcadinho aqui. Aí eu sei que eu estou com o wizard de cor agora e o wizard de dimmer, aqui dentro do wizard constructor ativos. Por exemplo, se eu cancelar aqui, ó, cancelei, aí ele desliga os wizards, não estão mais acionados. Deixa eu desligar aqui. Botão WSEC na janela principal para ajudar a criar sequências. Esse aqui é bem legal também. O que acontece, deixa eu até abrir um outro exemplo aqui. Bom, esse aqui é um exemplo bem grande aí com um monte de BI, painel de LED, tem bastante coisa aqui. Vou usar esse exemplo, vou pegar uma cena vazia e a gente tinha a opção aqui no LumiKit de criar sequências nos wizards, enfim. Se eu quero que faça um antes, um depois e tal, e essa sequência é usada dentro do wizard. E aqui também tinha algumas opções para fazer agrupamentos, e essa janela aqui, ela é bem complicada de usar, porque primeiro você tem que saber o nome dos aparelhos, tem que saber o que quer fazer, enfim, dá um pouquinho de trabalho, e aí aqui surgiu uma ideia bem legal de fazer um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou criar uma nova sequência. Então quando eu clicar nesse WSEC vai abrir essa nova janelinha, só que agora tem uma diferença. Vou criar aqui sequência 2,
Poxa, eu fiz tão rápido que não deu para ver, mas assim, ó, tem a sequência 2 e aqui, ó, editar sequência na janela principal. Na verdade, quando eu crio por aqui, ele já está aqui, ele já cai lá na janela principal. Eu clico aqui, aí veio isso aqui vazio. Aí assim, ó, eu quero um efeito que esse BI acenda antes, depois vai para acender esse, depois esse, depois esse. E aí agora eu quero agrupar esse e esse. Então, olha, criou um grupo aqui já, eu cliquei nesse botão agrupar. E aí, por fim, eu vou desligar o agrupar e clicar de novo. Quero que faça esses 4 moving painel aqui. Então, criei essa sequência aqui, clique em confirmar, e ele já fez para mim, aqui, 6, 3, 5, 1, e aí, claro, que no final ele adicionou em sequência todo o resto que eu tenho, que eu não selecionei, porque para a sequência fechar eu preciso de todos os aparelhos. E olha só agora o que vai acontecer. Vem aqui no Wizard Constructor, vou selecionar tudo isso aqui, eu quero dimmer e uma cor vermelha aí. Bom, então aqui eu quero então usar essa sequência. Eu quero fazer um efeito que pisque esse, depois esse, depois esse, a sequência que eu defini ali anteriormente. Então eu venho aqui, para fazer isso eu vou ter que usar uma lista de valores, né? Vamos adicionar aqui em 100%. E aí eu vou colocando aqui os que eu quero que apaguem. Bom, vou alternar um. E aí eu já vejo que aqui está acendendo individual, ou seja, não é o que eu configurei antes na sequência. Para isso eu venho aqui, configuro a sequência 2, aí agora sim, já está começando a ficar mais certinho. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aparelhos. Então eu preciso adicionar mais um 0 aqui, para daí ficar na sequência que eu tenho marcado ali. Deixa eu só botar na sequência certa agora. Você pega de baixo da lista para cima. E agora, ó, esse, que é a sequência que eu criei anteriormente. E se eu pegar padrão, claro que vai ficar totalmente diferente. Então assim, ó, foi muito rápido criar essa sequência e fazer daí esse efeito aí com esse botão WSEC. Então essa é a ideia desse botão. E aqui, é claro, se eu clicar de novo, eu posso alterar, editar sequências, criar mais, né? Vamos para a próxima. Botão EF Exec Scenes na janela principal. Para criar de forma rápida cenas que tenham uma função extra de executar outras cenas. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu abrir um outro exemplo que vai ser talvez mais legal. Vamos pegar o da template da Seneca. Bom, eu quero criar uma sequência entre essas cenas aqui. Então tem um jeito de a gente fazer isso. Aqui, na verdade, tem várias formas de fazer, mas eu vou fazer de um jeito para executar dentro de uma outra cena. Então eu quero pegar todas essas aqui e colocar dentro da cena L. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu venho aqui, crio uma função extra de executar cenas e eu boto elas em sequência. Mas agora tem um negócio bem legal, que é esse EF Exec Scenes. Vou clicar nele, vai me abrir uma outra janela, e aí conforme eu seleciono as cenas, ele já entra nessa cena aqui. E aí ele vai pegando o tempo que eu deixo em cada cena. Ó, eu estou clicando e ele está pegando já o tempo que eu deixei de cada cena. Beleza. Até aqui 30, a última cena eu quero que fique com 2 segundos. Então assim, ó, quando eu clicar aqui, ele já me gravou essa sequência dentro do L. Então pode ver, daqui a 5 segundos, já está indo para a próxima, aí vai azul, vai para o branco, vai para o amarelo e aí vai fazer o loop de novo. Então vou salvar isso aqui.
E aqui dentro, se a gente for olhar pelo EF Edit, está aqui, ó, executar cenas. E aqui está a sequência que eu criei com os tempos, certo? E isso aqui agora tem um negócio a mais. Se eu vier aqui e for criar um cartão de playback ou um pendrive, alguma coisa assim, essa aqui é a cena que ele já selecionou para eu colocar aqui. Então é um jeito bem fácil de eu fazer uma programação com fades e os tempos eles vão estar batendo certinho porque ele já calculou o tempo. Então se eu passar isso aqui para uma X4, por exemplo, ou para um player, ele já vai obedecer os tempos bem certinho para ficar em looping correto. Claro, eu quero deixar essa, eu quero adicionar outras cenas. Então também posso adicionar agora outras cenas. Quero aqui na posição 2, eu quero um vermelho, depois eu quero um verde. E uma coisa legal que foi feita aqui também, aproveitando, eu sei que a gente está falando do Wizard, mas é um bom momento para falar, é que eu consigo botar tempo individual aqui por cena. Então aqui eu quero 1 segundo de verde e essa cena aqui eu quero 12 segundos. E o importante aqui é o seguinte, aqui não vai fazer fade de uma cena para outra. Para fazer fade tem que usar essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês, usando esse botão aqui para criar uma lista de cenas dentro de outra cena, que aqui daí sim vai fazer o fade. Tudo bem? Então isso aqui na verdade é mais para o pessoal aí que trabalha com iluminação arquitetural e esse tipo de aplicação. Bom, vamos continuando aqui na janela personalizada. Bom, a primeira coisa que aconteceu é que a gente pode ter 8 janelas personalizadas. Na versão anterior a gente poderia ter até 4. E uma coisa bem bacana que tem agora é que eu posso ter... Eu vou carregar alguma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui importar um arquivo. Deixa eu pegar aqui na pasta Forms. Pegar esse live aqui, por exemplo. Só para ter... já aproveitando, aqui a gente tem uma outra coisa que o tamanho dos controles na janela personalizada agora é proporcional. Então é o seguinte, se eu for mexer aqui, ó, vocês vão ver que está acompanhando tudo e está um pouco estranho. Então a melhor coisa que se faz é entra no Edit, acerta o tamanho aqui. Esse aqui é o tamanho. Aí agora sim, quando eu clicar aqui, aí agora sempre vai ficar tudo proporcional. E aí a gente tem a opção de ter páginas. Então eu vou adicionar uma página nova aqui. E aí esses controles aqui, que na página 1 tem todas essas funções extras ligadas, quando eu clicar aqui, eles estão zerados. Eu posso definir tudo de novo, se eu quiser. E se eu quiser que algum botão, por exemplo, tenha o mesmo comportamento da primeira página, vamos pegar aqui no canto, aí eu posso usar a função extra da página 1. Então ó, na página 1 está aqui e na página 2 também vai estar aqui, ou enfim, nas outras páginas. Certo? Então, esse aqui é um negócio bem bacana e também foi adicionado aqui, vou adicionar um botão aqui. Fiz errado, deixa eu remover, eu vou adicionar esse botão aqui, adicionar o botão de troca de páginas. E aí eu tenho agora a possibilidade de, por esses botões aqui, ir para a página superior, por exemplo, e aqui para a página abaixo. Então como é que funciona na prática? Vou para a próxima página, então eu tenho aqui botões que também permitem que eu altere. E desse jeito eu posso desligar aqui do lado e eu vou passando de página. E tem uma outra possibilidade aqui, que é assim. Vou adicionar um texto. E aí esse texto, ele pode ter o nome da página, que eu botei ali, que era page 1 e o outro era novo, né? Então vamos dar um exemplo. Então ó, agora eu estou no page 1. Quando eu for para baixo, eu estou na página novo, aí me ajuda a saber onde é que eu estou. Ou ainda, eu posso pegar isso aqui, alterar o texto e colocar um texto diferente para cada página. Página 1,
página 2, sei lá, dimmers, algum exemplo assim, só para... Então, ó, eu tenho página 2, o dimmers foi cortado aqui porque está meio pequenininho, mas então poderia ainda fazer um negócio assim. Então assim, ó, esse negócio de página ficou muito bacana, dá, de novo, duplica, triplica, quadriplica aí as possibilidades que a gente tem, né? Então eu tenho uma controladora, de repente, mapeada aqui, eu consigo adicionar páginas nela. Ficou bem legal mesmo. Então, os novos botões que eu mostrei para vocês. A janela personalizada pode ter mais páginas. E outra coisa muito bacana que não tinha antes é o feedback MIDI da janela personalizada. Primeira coisa importante também aqui, ó, editar. Clicar com o botão direito, eu vou escolher qual MIDI que eu vou usar, se é o MIDI 1 ou o MIDI 2. Antigamente dava para misturar. Uma parte podia ser no MIDI 1, uma parte podia ser no MIDI 2, só que dava muita confusão. Então a gente resolveu padronizar. Então cada janela personalizada vai trabalhar com um MIDI só. Então essa live aqui, por exemplo, é o MIDI 1. A outra pode ser o MIDI 2 ou pode ser o MIDI 1 também, não tem problema nenhum. E agora tem essa possibilidade de fazer o feedback. Como é que faz? Vem aqui no mapeamento MIDI e aí pode fazer o feedback do controle. Aí tem que mandar os comandos. Isso aqui a gente vai falar melhor num outro vídeo falando sobre MIDI, porque é um pouco mais complexo. E aí eu posso usar uma tabela de cor, posso usar um valor ligado e desligado. Tem várias coisas legais aí para trabalhar com isso aí. Então vamos adiante. Scripts. Vou dar um exemplo, a gente pode ter variáveis globais entre os scripts. Vamos dar uma olhada. Antes, quando eu tinha um script e eu queria conversar entre os scripts, eu precisaria de repente usar um canal DMX para isso. O que o pessoal fazia? Fazia lá no universo 8. Só que agora, como os canais não são mais todos processados, então a gente pode criar uma variável global. Vou fazer um exemplo bem simples aqui. Vamos fazer um script, deixa eu pensar em alguma coisa. Deixa eu criar um novo chamado teste. Eu vou pegar um exemplo, pegar o template. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando vamos no on execute. Aqui, ó. O método que a gente usa aqui para pegar esses valores, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Get global var. Vai de 1 a 512 o ID. Tudo bem? Então, deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. If get global var. Eu vou usar o endereço 100 aqui. Vai de 1 até 512. Se ele for igual a 1, então eu vou desenhar uma linha indo, sei lá, de 0 até 20 por 20, certo? E se essa variável for 2, eu vou desenhar vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos desenhar um círculo bem no meio. Preenchido. Então é isso aí. Então, quando essa variável for a variável 100 for 1 ou for 2, aí ele vai desenhar uma figura ou outra. Vamos ver, compilar aqui, deu tudo certo. E aí está executando esse script aqui já. Vou abrir uma janela personalizada, vou usar a minha live ali. E aí olha o que eu vou fazer. Vou fazer um outro scriptzinho aqui nesse primeiro. Vou chamar de linha. Deixa eu criar um novo. Como a gente está ali trabalhando com LED Gen, eu vou colocar um LED Gen aqui, vou pegar um template. Bom, se ele era get global var, então aqui deve ser set global var. Se for 100, com 1 vai desenhar a linha, certo? Então, compilei, vamos gravar e vamos ver se funciona. Ali, ó, liguei, chegou a linha. Quando eu desliguei,
não vai fazer nada, e ali é que tem uma coisa importante. Essa variável global var ela é setada uma vez. Então o que a gente poderia fazer aqui dentro do código do script? Quando eu finalizei ela, eu vou passar ela para 0. Então está resolvido o problema. Vou ligar, desliguei, desligou ali. Bom, se eu tenho esse script aqui, da linha do LED gen, poderia criar uma variável ali, mas agora, como é só o vídeo aqui só para mostrar, vou fazer o do lado, que seria um script do círculo. Código do script, vou criar um novo, LED gen círculo. Aí eu vou botar 0 para desligar e 2 aqui. Vamos compilar, deu tudo certo então. Círculo e linha. Ok? Aqui também tem um negócio importante, olha só, ele não vai misturar, porque ou é um valor ou é outro, certo? Então assim, botei a linha e por cima eu vou jogar agora o círculo. Então ele não vai misturar. Claro que quando eu desligar o círculo, ele vai acabar voltando para o valor anterior, que é 1, que é o que eu tenho lá. O círculo aqui ficou um pouco torto, porque eu errei ali, eu não sei nem o tamanho que está trabalhando aqui, essa matriz. Mas enfim, eu acho que... é porque está com uma matriz pequena. Achei que era, vamos fazer 20 por 20. Aí o círculo vai estar no meio. O círculo está no meio e a linha está ali. Legal? Então essa é a ideia de usar variáveis globais. Se eu tenho os scripts, eu preciso trocar informação entre eles, eu posso fazer desse jeito. Bom, e aqui a gente tem um novo método chamado doAction, que eu consigo executar, chamar ações de dentro dos scripts também. Então é bem legal, porque às vezes eu tenho alguma coisa que não está mapeada e tal, por script eu consigo fazer simplesmente chamando lá a ação e passando um valor. Então isso aqui só tem um negócio importante que não pode chamar dentro do onExecute, que daí provavelmente vai travar o programa. Ou ali na verdade tem que ficar testando para não ficar chamando o tempo inteiro. Eu vou fazer um exemplo aqui para, por exemplo, setar aqui o dimmer no software. Então o dimmer aqui eu tenho o AF01. Então vou fazer aqui um script aqui na janela, aqui no live. Vou pegar esse fader aqui, vou criar um script. Vamos fazer um novo dimmer master. Tem várias outras formas de fazer isso, mas esse aqui eu só estou mostrando como é que funcionaria fazendo via script, ok? Então aqui, uma coisa que eu vou fazer para não ficar chamando o tempo inteiro é criar uma variável aqui em cima, last dimmer do tipo byte, que vai de 0 até 255, né? Aí quando eu inicializar ela, é 0. E aqui dentro do onExecute eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor do dimmer que eu tenho que vem do fader, né? If, se o valor que está vindo é o get dimmer, for diferente do last dimmer, que é o valor que eu tenho lá em cima, que nesse momento é 0, então eu vou lá, vou atualizar a minha variável aqui, last dimmer é igual a get dimmer, e aí eu vou fazer o doAction com o código que eu peguei lá, que é o AF01, por exemplo, e com o valor last dimmer. Então vou atualizar ali dessa forma. Vamos compilar, ver se deu certo. Deixa eu chamar de dimmer aqui. Legal, deu certo. Fechar aqui então agora. Esse via script eu estou atualizando o dimmer aqui. Estou fazendo isso via script. Pode ver até que tem um pouquinho de delay, porque ele executa a cada ciclo, né, nos 25 frames por segundo ali. Então pode ter até um certo delay aí, mas dependendo da aplicação, serve legal aí para fazer, ou é bem útil, dependendo do que você precisa controlar aí via scripts. Bom, agora
eu vou dividir o vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o gerador de LED. E eu acho que eu consigo terminar tudo no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Acompanhe aí então o próximo vídeo. Se inscreve aí também no canal para ver os webinars aí do Caio. Se quiser ver uns vídeos mais curtinhos, vai lá no Instagram, que a gente também vai preparar algum material ali para vocês nas próximas semanas.